Meu nome é Deise Maria e quero dizer para vocês que hoje é mais um dia de salvação. Eu quero apresentar para vocês aqui no YouTube, o meu canal no YouTube chama-se Deise Maria. E eu gostaria que vocês se inscrevessem, porque é uma palavra de vida dada a todos nós, inclusive a mim. E hoje quero terminar a parte do reino dividido. Eu vou ler aqui em 2 Crônicas 16, 10, 16, do 1 ao versículo 10, mas bem rápido, senão não dá tempo. Diz assim: no ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro, vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra a cidade de Israel e feriram Ijon e Adã e Abel-Maim e a todas as cidades das munições de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo o Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e edificou com isso a Geba e a Mispa. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente, lançou-o na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Teve muitos reis em Israel e em Judá, depois que o reino se dividiu. E todos eles, cada um pior que o outro, todos eles cultuavam a deuses, né? E nesses cultos tinha os prostitutos, existia o culto a Baal, existia o culto a Será, e muitos outros que viam por aí. Os outros reis, a maioria deles, principalmente Israel, que era o reino do norte, eles erravam muito. O rei incitava o povo a adorar aqueles deuses. Porque são os governantes, as pessoas que estavam em evidência, pessoas importantes. E de Judá não deixou de ser diferente. Porém, Judá teve alguns reis ainda que eram mais moderados. E hoje peguei para esse término da lição do reino dividido, justamente o rei Asa. Ele fez muitas coisas e sempre ajudado por Deus. Mas um dia esse homem, ele simplesmente deixou Deus de lado. Como assim? Ele ia para as guerras, ele fazia isso, ele fazia aquilo, e ele pedia sempre ajuda a Deus. Mas quando foi um dia, ele descobriu que o rei Baasa de Israel estava fazendo um forte, que era melhor para as finanças, melhor para a cidade, aquilo tudo. E ele, com medo, assim, ficou um pouco temeroso. E o que ele fez? Eu vou me unir ao rei da Síria, Ben-Hadad, e vou falar para Ben-Hadad fazer o seguinte: ó, Ben-Hadad, você, a partir de hoje, se você aceitar, você vai desunir, você vai tirar a aliança que tem entre você e o rei Baasa de Israel. Então, Síria e Israel ficariam desunidos, não ficariam mais com aliança. E você se uniria a mim. Então, Asa fez aliança com Ben-Hadad da Síria. Não era bom
Deus não queria isso, mas Deus ficou mais indignado porque ele não pediu orientação a Deus. E aí o profeta Anani foi lá falar com ele ficou tão irado que até prendeu o profeta. E Deus não se agradou disso. O que eu quero dizer? O reino dividido, foi como a palavra de Deus falou, ele se dividiu e continuou se dividindo e chegou ao cativeiro. Lá através do rei Jeoaquim, ou Eliaquim, não sei, né? Foi vassalo de Nabucodonosor. O que eu quero dizer é que o reino dividido é uma família dividida. O reino dividido é um casamento dividido. O reino dividido são pessoas que pensam espiritualmente fora dos parâmetros de Deus. Eu vou dar um exemplo. Tem um pai de família, uma dona de casa, mãe de família, os filhos. A mãe, geralmente, as mulheres são mais assim, ativas na parte espiritual. Não que os homens não sejam. Eles são, mas as mulheres, muitas vezes não trabalharem, têm mais tempo, né? Então elas vão mais à igreja e, portanto, se convertem com mais rapidez. E ele fica orando pelos filhos, pelo marido, e é nessa causa de oração, para que eles se convertam, aí ela enfrenta uma divisão dentro da casa dela. Por quê? Ela está orando a Deus pela vida deles, pela finança deles, por tudo, pela vida espiritual, tudo. E eles estão indo para a balada, eles estão orando a deuses estranhos, a deuses pagãos, eles estão fazendo sacrifícios errados, né, com outros deuses, estão entregando suas almas sem saber para outras crenças. Está entendendo que não convém aqui dizer nomes nenhum, não é minha intenção. A minha intenção é dizer que o meu Deus é o Todo-Poderoso, ele é único. E essas mulheres, ou de repente os homens, ou às vezes até o filho, porque na minha família foi assim, eu me converti primeiro, depois foi meu pai, minha mãe, meus irmãos, e hoje está quase todo mundo com Jesus, né? Ainda falta alguns. Mas o que acontece é que quando esse reino está assim, ou seja, quando a família está dividida, o reino está dividido. O pai não se entende com a mãe, há até briga, né? Há perseguições dentro de casa. Por quê? O meu Deus é o melhor que o seu, e assim por diante, e Deus não quer isso. Mas Asa foi o que ele fez, estava indo muito bem, mas além dele fazer errado sem pedir a permissão de Deus, o que ele fez? Ele ainda prendeu o profeta, né, o vidente, ele prendeu aquele homem, né, e começou a hostilizar os súditos do seu reino. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu vou aqui apresentar os reinos do norte, que é Israel, e os reinos do sul, que é Judá. Não vou falar todos eles, eu vou falar bem pouquinho. Jeroboão, né? Nadab, Baasa, Elaí, Rion, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás. E aqui no reino do sul, que é Judá, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acás, Atalia, filha de Acabe. Então, esses são cada um pior do que o outro. O melhorzinho foi Asa. Mas temos na frente, temos Uzias, temos Jeoaquim, né, por onde ele foi ali, no caso, vassalo de Nabucodonosor. Foram assim, praticamente, o reino ficou escravizado, ficava todo mundo subordinado a Nabucodonosor. Então eu contei a história do reino dividido para ver o que é uma divisão de um reino, para ver o que é uma divisão de uma família. Sabe, a família, o homem e a mulher, quando casam, eles têm que ter os mesmos ideais. Eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um carro, mas eles têm que ter comunhão um com os outros. Se eles não tiverem comunhão, a casa não vai ser comprada. E se comprar, vai dar algum problema. A mesma coisa, nós temos que ter comunhão dentro da nossa casa. E a comunhão é com Deus. Todos nós temos que estar voltados diretamente para Deus. Deus é o nosso Pai, o nosso guia, o nosso Senhor. Então, do pai, da mãe e dos filhos. Quando isso não acontece, há uma divisão de reino. O reino familiar. Quando isso não acontece também no governo, com o presidente, com o primeiro-ministro, há uma divisão de reino. E essas pessoas, elas têm o quê? Influência sobre o povo. E elas jogam seus dogmas, suas crenças, seus deuses pagãos para a sociedade.
E a sociedade que não tem Deus vai se engalfinhando nas religiões erradas, vai se engalfinhando e sem querer e sem conhecer a palavra, elas vão entrando sorrateiramente, sem querer, no reino das trevas e, consequentemente, indo para o inferno. Por isso existe o evangelista, o atalaia, as pessoas que vão para a televisão, as pessoas que vão para a internet, para falar do Deus Altíssimo, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então o que aconteceu com Israel e Judá foi mais ou menos o que aconteceu aqui com o rei Asa. Só que olha só, Asa, que era de Judá, ele foi um dos melhorzinhos, porque Roboão era só idolatria, Acabe era só idolatria. O que eu quero dizer é que nós temos, não existe na face dessa terra um ser humano que consiga fazer o que a natureza faz e nem desfazer o que a natureza faz. Tudo o que Deus fez, que foi a natureza, só Deus pode desfazer. O homem utiliza a terra da montanha, utiliza a montanha rochosa para fazer pedrinhas, para fazer construções, utiliza algumas máquinas que foram feitas através do corpo humano, olhando como foi feito o corpo humano, e ali eles fazem várias máquinas. Então, o petróleo, nós temos tudo nesse mundo que o homem nenhum pode fazer. O homem pode fazer os derivados do petróleo, o petróleo não. E era isso que os homens, e é hoje, até hoje, que os homens que têm os poderes nas mãos, eles querem ser Deus, ou eles querem ser, como é que chama? Totalitarista. E eles não são. E nós que não conhecemos a palavra de Deus, entramos nessas crenças erradas, nessas atitudes erradas. O povo naquela época assistia cultos de prostitutos, eram coisas terríveis, abomináveis, diante da palavra de Deus. Então, isso é um reino dividido. Então, se você tem um reino dividido em casa, você lute pelo seu filho, lute pelo seu marido, lute pela sua esposa, ou vice-versa. Quem estiver primeiro com Jesus, lute. Mas não deixe primeiro de orar por você, porque a palavra de Deus diz lá em Coríntios que nós não sabemos se vamos conseguir, com as nossas orações, salvar nossos maridos, nossos filhos. Mas nós temos que ir até o final. Mas até o final, sem ser influenciados pelas práticas erradas dos nossos familiares. Nós temos que ser luz, e a palavra de Deus diz que nós somos luz no meio das trevas. Então, hoje é mais um dia de salvação de alma. Não faça como Asa, que ficou a vida toda ali naquele reinado bem, e que quando chega já no final, ele age daquela forma. Então, eu quero dizer a vocês que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele diz: procura uma igreja evangélica mais próxima de sua vida, mais próxima de sua casa. Eu falei errado, não é sua vida, é de sua casa, e também que vai se aproximar da sua vida, porque a palavra de Deus, ela é pura, é eficaz, e ela entra na nossa vida se nós abrirmos o coração para a palavra de Deus, para o nosso Deus. E quem está com Deus aí na sua casa assistindo a essa palavra tão linda e maravilhosa, cultue a Deus. Senhor, eu amo tanto o Senhor, eu preciso tanto do Senhor, eu te amo tanto, eu preciso tanto. Ou então, se você ainda não ama Ele, com essa eficácia que eu estou falando, Senhor, eu quero te conhecer, como eu falava quando eu não conhecia Deus. Senhor, eu queria tanto conversar contigo, mas eu sei que eu nunca vou poder. Eu sei que hoje eu posso conversar com Ele, eu converso com Ele, eu abraço Ele, eu amo a Ele. Deus, Ele é bom. Então, se você está sozinho, pensa que você, aparentemente você pensa que está sozinho, mas você está com o Senhor Deus. Então, Senhor Deus Todo-Poderoso, me ajuda a entender a Tua palavra. O Senhor diz que não é a gente que te escolhe, é o Senhor que escolhe a gente. Então, Pai, me escolhe, me ajuda. Até aqui eu fiz do meu jeito. Então, meu Deus, me ajuda. O Senhor é Deus. Senhor,
Eu quero me aproximar de Ti. Eu fiz a minha vida do meu jeito até agora. Então, Senhor, faz a minha vida. Desfaz tudo de errado e refaz a minha vida com o Senhor. Porque eu aprendi que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Então procura uma igreja mais próxima da sua casa, uma igreja evangélica, onde só fala de Deus Todo-Poderoso, Jesus, seu Filho amado, e o Espírito Santo de Deus. E você vai ver como sua vida vai mudar. Primeira coisa que vai mudar, você vai ter paz. Coisa que quando a gente não tem Jesus, a gente não tem paz. E sem paz, a vida não tem sentido. A pessoa que não tem paz pode ter o dinheiro que for, mas não adianta. Então, Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Hoje é mais um dia de salvação de alma. Eu não falei todos os reis. Tem muitos reis. O reino dividido não é só isso. Mas para mim dar uma palavra para vocês, eu tenho que falar só sobre um rei. Então eu falei sobre o rei Asa. Mas tem tanto rei para falar. Mas infelizmente eu tenho outras palavras para falar, porque cada um tem um caso diferente. E Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Hoje é dia de salvação.